Nós iniciamos na sexta-feira um quadro referente a um diálogo bíblico pastoral. O tema que nós estamos trabalhando desde a sexta-feira diz respeito ao aconselhamento bíblico. É um tema importante, prático. Eu cheguei a mencionar aqui, quero reiterar, que faz parte da teologia prática, aplicada. O aconselhamento bíblico é um ministério, um serviço que os cristãos eles devem prestar uns para com os outros. Ele pode ser estendido em certa medida para as pessoas descrentes, mas especialmente, essencialmente, é um trabalho que se dá entre os irmãos mesmos, não somente por parte dos pastores, mas por parte de todos os irmãos cristãos comprometidos com Deus, com a sua palavra e com a sua igreja. Nós trabalhamos tópicos como a definição do aconselhamento bíblico, que, diga-se de passagem, a gente apresentou um conceito aqui um tanto amplo, desmembramos, fomos trabalhando ponto a ponto, que é a aplicação das escrituras pelos cristãos nas variadas situações da vida, conduzindo os consulentes à vontade de Deus. Os consulentes são aqueles que são aconselhados. Então, enquanto aquele que aconselha é o conselheiro, aqueles que recebem os conselhos são denominados de consulentes. Em Eclesiastes 4:13 está escrito que é melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Então tem pessoas que se fecham para o aconselhamento, tem pessoas que ouvem todo tipo de conselho, mas nós estamos aqui procurando apresentar para você, ouvinte, o aconselhamento bíblico. Nós apresentamos aqui a definição, a base, a fundamentação, porque conforme temos salientado aqui nos nossos programas, a Bíblia ela determina tudo. Então o aconselhamento bíblico deve ser ancorado, fundamentado na Sagrada Escritura. E nós vimos, desde o Antigo ao Novo Testamento, uma fundamentação bíblica e abrangente que dá base aí para a prática do aconselhamento bíblico. Tratamos também da importância do aconselhamento bíblico. Dentre algumas coisas que nós pontuamos aqui em relação à importância, nós destacamos que o aconselhamento bíblico, ele trata do coração. Isso mesmo. Então, enquanto alguns outros aconselhamentos, opiniões e orientações são dados, geralmente focando no comportamento, o aconselhamento bíblico, ele prima pelo tratar do coração. Alguém já disse que, com sabedoria, que o problema do coração, aliás, o coração do problema é o problema do coração. E o aconselhamento bíblico trata disso, trata do cerne, da raiz do problema. Vimos também o contexto que se dá aí durante a pregação, conversas espontâneas, irmãos com problemas que podem procurar ajuda, irmãos com problemas que devem ser procurados ou podem ser procurados. Vimos aí os propósitos do aconselhamento bíblico, glorificar a Deus, levar o consulente a se assemelhar a Cristo, entre outras coisas. Hoje nós iremos aqui focar em mais um propósito, dentre tantos que a gente poderia elencar. Nós iremos aqui concluir esse tópico referente aos propósitos do aconselhamento bíblico com mais um objetivo. Apresenta para nós aí, mestre. Graça e paz, pastor Arlen. Boa noite, caro ouvinte. Eu sou o pastor Arlen e para mim constitui-se um privilégio inenarrável estar aqui novamente nesse estúdio, dessa emissora de rádio, para alimentar a sua alma, informar a sua mente, pela escritura, conduzir os seus passos. Pois bem, pastor Arlen, nós estamos aí tratando esse tema de extremada relevância e queremos finalizar o que ficou restante de ontem, que não foi viável finalizarmos, elencando aqui mais um propósito do aconselhamento bíblico, que é levar o consulente a confiar em Deus. Então veja, meu caro, se você é um cristão, um conselheiro, você precisa entender que você deve incentivar o consulente, a pessoa que você está tecendo aconselhamento, a confiar em Deus. Ele não pode sair do aconselhamento que você vai emitir confiando em si mesmo, confiando na sua própria capacidade, mas ele deve sair do aconselhamento que você vai dar para ele confiando em Deus. Aliás, hoje eu tomei a liberdade de pesquisar algumas frases que os coaches têm apresentado que destoam terminantemente da palavra de Deus. Ouça aí, entre aspas, eu leio assim: se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Essa frase é antibíblica, anticristã. Então, o conselheiro que se preza, quando ele for emitir, quando ele for tecer o aconselhamento bíblico para o seu consulente, ele deve encorajar, pastor, o consulente a confiar totalmente em Deus. Aliás, o proverbista Salomão, em Provérbios de número 3, verso 5, foi específico quanto a isso. Confia no Senhor
de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Perceba, como um cristão, um crente deve confiar em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então é uma confiança plena. O consulente precisa, ao ouvir um conselho cristão, bíblico, sair daquela sessão, digamos assim, confiando em Deus. E o texto prossegue. E não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Então perceba, o conselheiro cristão deve levar o consulente a confiar cada vez mais em Deus, na graça de Deus, no poder de Deus, em si mesmo, numa força própria. Ele depende totalmente do Todo-Poderoso. O profeta Jeremias, no seu livro, capítulo 17, versículo 7, ele diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Então, pastor, finalizamos aqui os propósitos do aconselhamento bíblico. Agora nós iremos ouvir mais um hino e na sequência iremos tratar o perfil do conselheiro. Nessas alturas é importante que você saiba quem deve ser a pessoa que deve aconselhar. Será que é qualquer pessoa? De quem é requerido ou qual é o perfil de um conselheiro cristão? Pois bem, dando prosseguimento aqui, pastor Arne, vamos trabalhar agora a questão do perfil do conselheiro. Quem deve ser o conselheiro? Então nós iremos aqui perfazer, à luz da palavra, apresentando algumas características típicas de um verdadeiro conselheiro bíblico. Em primeiro lugar, não poderia ficar de fora, deve ser bíblico. Então, conselheiro cristão, acima de qualquer coisa, ele deve ser salvo, mas também bíblico. Muitas pessoas terão a oportunidade de ouvi-lo e ele precisa aconselhar segundo a palavra. Ele não pode emitir as suas ideias pessoais. Ele precisa ensinar, guiar a pessoa, o consulente, à luz da palavra de Deus. Curiosamente, em 1 de Pedro 4, versículos 7 ao 11, uma sessão bíblica que eu já tive o privilégio de pregar aqui, o apóstolo Pedro está ensinando como o cristão deve viver, já que o fim de todas as coisas está próximo. E nos versículos 10 e 11 ele mostra que o cristão deve servir uns aos outros através dos dons espirituais. No versículo 10 ele diz: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Perceba, cada cristão tem pelo menos um dom. E dom é para quê? Administre. Dom é para ser usado a favor de quem? Aos outros. O dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quando chega no versículo 11, eu disse ontem, quero reiterar aqui, o apóstolo Pedro ele vai sumariar, ele vai sintetizar, ele vai resumir os dons espirituais, pastor Arne, em duas categorias. Dons que envolvem a fala e dons de serviço. Ele diz, se alguém falar, aí você que está me ouvindo agora deve pensar, quais são os dons, segundo a Bíblia, que envolvem a fala? Então Pedro diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Então perceba, se alguém falar, e aqui contempla o aconselhamento cristão, se alguém falar, fale como? Fale segundo a palavra de Deus, ou as palavras de Deus. Então, caro cristão que me ouve agora, quando você tiver a oportunidade, o privilégio de aconselhar alguém, por favor, você precisa ser bíblico. Você precisa abrir a palavra de Deus e orientar a pessoa à luz da palavra de Deus. Você precisa deixar com achismo. Eu acho, eu penso, fulano diz. Vai na fonte, meu caro. Abra a sua Bíblia, por gentileza, e mostre ao consulente a vontade de Deus expressa nas páginas das Escrituras. Um outro texto, pastor Arne, que corrobora, que confirma que o aconselhamento deve ser bíblico, que o conselheiro deve ser bíblico, é aquele texto clássico, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Pense em um texto profundo. Disse Paulo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Perceba, a palavra de Cristo habite em vós. A palavra de Deus deve habitar no cristão. E habitar, que esse verbo habitar é digno de nota, porque ele sugere habitar como um dono da casa. Perfeito. Ele deve comandar, governar cada cantinho da sua vida, cristão. Então você que se propõe a aconselhar, como é mandamental para os cristãos, você precisa ser bíblico. E o texto diz, a palavra de Cristo habite em vós. Como? Pobremente? Parcialmente? Não, abundantemente. Ou seja, o cristão, ele precisa ser imbuído, pastor Arno, impregnado da palavra de Deus, de tal maneira que isso vai desaguar, sabe em quê? O texto prossegue. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então o ensino e o aconselhamento aqui, que é mútuo, que é recíproco, ele depende da palavra de Cristo habitando. Então, se o cristão ele quer aconselhar para a glória de Deus, como vimos aqui, que é um dos propósitos, glorificar a Deus enquanto aconselha, perceba, é necessário que o cristão esteja imbuído, cheio da palavra de Deus. Então, meu irmão, você que me ouve agora, como você tem aconselhado, hein? Você precisa ser cheio da palavra de tal maneira que você vai destilar a palavra de Deus. Mas aqui eu não quero ser redundante, mas é preciso aqui enfatizar novamente, não é redundância, é ênfase. Exige do cristão que ele conheça suficientemente a sua Bíblia para aconselhar. Deixa eu te perguntar de perto aqui. Você conhece bem a sua Bíblia? Uma pergunta básica aqui. Quantos livros compõem a Bíblia Sagrada? Você, cristão, precisa conhecer bem a sua Bíblia. Mas talvez você possa indagar, pastor, eu não tenho leitura. Mas você pode ouvir a Bíblia no YouTube, um aplicativo no celular. Então temos hoje N maneiras para termos acesso às Sagradas Escrituras. Então você precisa ser bíblico. E para você ser bíblico, você deve ler a Bíblia, meditar na Bíblia, memorizar a Bíblia, internalizar a Bíblia. Aliás, em 2 Pedro 3,18 está escrito, antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amigo e irmão, Deus quer que você cresça no conhecimento de Cristo, das Escrituras Sagradas. Deus quer que você leia a sua Bíblia, que você aprenda a Bíblia, para que você possa aconselhar segundo a Bíblia. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você tem quanto tempo de fé? Quanto tempo na igreja? 2, 3, 5, 10 anos? E não conhece suficientemente bem a sua Bíblia? Em Hebreus capítulo 5, versículo 12, o escritor, movido pelo Espírito Santo, ele vai advertir a sua audiência, crentes que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, mas estavam imaturos, não estavam crescendo no saber, no conhecimento da palavra de Deus. E o texto diz, ouça, Hebreus 5, versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Perceba, os irmãos pelo tempo de caminhada deveriam ser mestres, conhecedores profundos da Bíblia, da palavra de Deus. Só que eles precisavam retornar para os rudimentos básicos da palavra de Deus. Será que esse não é o seu caso, meu irmão, minha irmã? Tanto tempo na fé, na igreja, e quando você tem a oportunidade de aconselhar, você tem falado o quê, pelo amor de Deus? Você precisa conhecer a Bíblia. Você não pode dar um aconselhamento para uma pessoa com base no seu achismo. Você pode comprometer uma vida. Sim. Você pode comprometer, pastor, essa pessoa pode comprometer um casamento, sim, uma família. Então, o primeiro predicado, diríamos assim, a primeira qualidade que caracteriza um conselheiro cristão é que ele deve ser essencialmente bíblico.
Excelente, mestre. Essa característica, essa virtude, ela descreve muito bem a vida de uma pessoa que se propõe a aconselhar. É a base, na verdade. Uma pessoa sendo bíblica, ela vai ter condições de refletir na sua própria vida as virtudes a mais que devem perfazer o seu perfil. Uma outra característica que a gente poderia mencionar, dentre tantas, é a questão da confiabilidade. Uma pessoa que é cristã, ela automaticamente ela deve expressar a fidelidade, porque a fidelidade, segundo a Bíblia, ela faz parte do fruto do Espírito Santo. Eu quero ler aqui uma passagem da Escritura, onde o apóstolo Paulo ele vai tratar justamente desse fruto, que aquele que se converte, que é regenerado, que se arrepende dos pecados e crê em Jesus Cristo, ele recebe. O texto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde o apóstolo Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quero chamar a atenção do ouvinte para a expressão fé que aparece aqui. Estou lendo aqui na tradução Almeida, Revista e Corrigida, e essa expressão fé, ela é traduzida na ARA, Almeida, Revista e Atualizada, como fidelidade, que esse é o sentido que Paulo está querendo tratar aqui. Ele está tratando do fruto do Espírito, é interessante aqui notar alguns detalhes, que ele não fala de frutos no plural, ele fala de fruto no singular. É um fruto só, que é composto aqui de 9 virtudes. É claro que tem mais, mas Paulo aqui ele arrola 9. Ele fala do amor, ele fala do gozo, que é a alegria, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade. Ele entra então na fé. Observe bem, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo na sua vida, que foi regenerado, ele recebeu esse fruto em si. Esse fruto trata basicamente do caráter de Jesus Cristo, que é impresso no caráter daquele que se converte. Então, uma pessoa que se converte, ela nasce de Deus, ela nasce de novo, ela se torna uma nova criação. É aquele que Paulo, em 2 Coríntios 5,17, afirmou: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, uma vez que a pessoa se converte, ela recebe essa nova natureza, sua natureza é transformada, é regenerada, de modo que a pessoa é uma nova criação. Excelente. E aqui Paulo diz que uma vez que a pessoa recebe o fruto do Espírito Santo, necessariamente ela deve expressar e desenvolver a cada momento essas virtudes, inclusive a fidelidade. Agora veja bem, como essa virtude, essa característica é essencial na vida de um conselheiro bíblico. Por quê? Porque aquele que aconselha, ele vai tomar conhecimento de muitas coisas da vida da pessoa para que ele está emitindo os conselhos. Ele vai saber de problemas pessoais, íntimos. E se essa pessoa ela não tiver a fidelidade, que aqui trata da confiabilidade, a pessoa confiável, uma pessoa leal, ela pode comprometer uma vida. Então aqui você que me ouve, que é cristão, que deve aconselhar, além de você ser bíblico, essa característica não pode faltar. Porque às vezes a pessoa pode conhecer muito a Bíblia, pastor Orlando. Ele tem até o conhecimento, isso, mas não tem o caráter apropriado. não é confiável. Isso não faz justiça o fato de ser bíblico. Então veja, a questão da confiança é essencial na vida de um conselheiro. Ele não pode ouvir questões privativas da pessoa, questão da privacidade, da vida pessoal, e começar a espalhar para todo mundo, que acontece muito por aí fora. Quantas pessoas que a gente ouve falar, pessoas que estão decepcionadas com a igreja, com os cristãos, porque às vezes estavam com um problema, querendo ser ajudado, ele compartilhou com o irmão que demonstrava ser uma pessoa que estava preparada para poder orientá-lo, guiá-lo, ajudá-lo. Essa pessoa pegou o problema dela e começou a ventilar. Começou a falar da vida do irmão, de maneira que esse irmão agora está constrangido. Todo mundo agora sabe da minha vida, como é que pode isso? Então veja, a confiança é essencial. Então o conselheiro bíblico ele não pode ser maldizente. Ele não pode ser fofoqueiro. Ele não pode ser uma pessoa que sai espalhando a vida da pessoa que ele está aconselhando. De jeito nenhum. Paulo aqui ele está deixando claro que quem tem um Espírito Santo na sua vida deve ser marcado pela lealdade. Perfeito. Uma pessoa confiável, pastor Orlando. Que às vezes alguém vai compartilhar problemas, situações pessoais, mas Sim. vai ficar ali, vai morrer ali. Discrição total. Discrição total. Então ele é uma pessoa discreta, ele não é uma pessoa que sai
reproduzindo aquilo que ele ouviu por parte do consulente. Então essa é uma característica que é vital e que deve ser aqui pontuada. Perfeito. Então, em primeiro lugar, o conselheiro deve ser bíblico. Em segundo lugar, ele deve ser confiável. Em terceiro lugar, em nosso rol, ele deve ser manso. Uma pessoa gentil, pastor Arno. A passagem de Gálatas, o senhor leu Gálatas 5:22, eu quero ler Gálatas 6, versículo 1. Me ouça com atenção, caro ouvinte. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou seja, pegue algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então agora vamos imaginar a cena. Você é servo de Deus, você que me ouve agora, e você toma conhecimento ou pega um cristão pecando flagra. Segundo o texto, você que é espiritual, você que é regenerado, você que é salvo, você precisa encaminhar o tal, ou seja, restaurar o tal. Mas como você deve encaminhar o tal? Diz o texto, com espírito de mansidão. O que é espírito aqui? Espírito é a disposição. Então, um espírito de brandura, de gentileza, uma disposição marcada pela brandura, pela mansidão, pela gentileza. Então, se você é um conselheiro cristão, você não pode ser bruto. Tem pessoas que, no nome da verdade, machucam, pastor Arne. Sim. As pessoas falam a verdade, mas não é uma verdade banhada de amor. E isso foge do padrão bíblico. Fere. Justamente, Paulo, em Efésios 4, versículo 15, ele foi claro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Então, como devemos seguir a verdade? Em amor. O Oroísmo, comentarista bíblico, chegou a dizer que o amor sem a verdade é hipocrisia. A verdade sem amor é brutalidade. Então, é necessário banhar, falar a verdade, mas com amor. Então, veja, essa é uma característica essencial na vida de um conselheiro. Ele precisa ser manso. Ele precisa orientar, ele precisa encaminhar com gentileza, com cortesia. Aliás, pastor, eu me lembrei daquela passagem que Paulo, ele mentoria o seu tutelado Timóteo, como ele deveria tratar, por exemplo, as pessoas na igreja, os idosos, as idosas, as irmãs mais novas. Em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo disse assim ao pastor Timóteo: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a paz. Então, às vezes um cristão conselheiro, ele toma conhecimento que uma pessoa mais velha na igreja cometeu algum pecado. Enfim, a forma com a qual o conselheiro vai encaminhar esse senhor de idade que é cristão e pecou, deve ser como Paulo faz o seguinte: olha, você deve admoestar ele como se fosse seu pai. Perfeito. Com cortesia, falando a verdade, com firmeza, mas com amor. Até porque, se uma pessoa é cristã e se propõe a ajudar, a aconselhar, não é para prejudicar. Sim, vai falar a verdade, vai mostrar o ponto onde aquele irmão errou, mas com tatilidade. Então, recapitulando, o conselheiro deve ser bíblico, ele deve ser confiável e deve ser manso. E somado a isso, pastor Aro, o que temos mais para dizer? Tem mais. Ele deve ser humilde. A humildade é uma característica fundamental na vida de um conselheiro. Isso por algumas razões. E dentre elas, uma pessoa que está no papel de aconselhar, ela pode incorrer no caminho de pensar que ela é superior àquela pessoa que ela está aconselhando. Então ela pode tratar aquela pessoa como fosse inferior ao seu. Entretanto, a humildade ela é essencial na vida do cristão, inclusive daqueles que se propõem a fazer tal tarefa, que é a tarefa de aconselhamento. A humildade ela é essencial, ela é mandamental também na Escritura. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo ele orienta a igreja de Filipos, que estava na cidade de Filipos, justamente a isso. Havia problemas na igreja, algumas desuniões, alguns atritos, e Paulo vai orientar os irmãos que eles deveriam manter a unidade. E a virtude necessária era justamente essa, a humildade. Perfeito. Ele vai dizer o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então Paulo aqui ele mostra, olha, se você for fazer alguma coisa, ele fala, nada façais por contenda. Então se a pessoa for aconselhar, ela não pode fazer isso por contenda, para querer ser melhor, para trazer rivalidade. E segundo, ele fala também não por vanglória.
Então, nada que o cristão faz deve ser por vanglória, para poder se vangloriar em algo, para poder se exaltar, se amostrar, nada disso. Nada façais por contenda ou por vanglória. Mas como fazer? Paulo diz, mas por humildade. Por humildade. Então, a humildade é fundamental. É interessante que esse tema ele é muito relevante na Escritura Sagrada. Hoje, nós vivemos em uma sociedade que as pessoas não valorizam muito isso, não. Enxergam a humildade como se fosse fraqueza e coisas afins. Entretanto, a Sagrada Escritura, ela endossa, ela fortalece que é um privilégio, até porque o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se identifica como sendo humilde. Maravilha. Mateus 11, 29, mencionado aqui ontem, ele faz o convite da graça, no versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aqueles que recebem o convite da graça, no versículo 29, ele faz o convite para o discipulado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Perfeito. Encontrareis descanso para vossas almas. Então, a humildade, ela é necessária para aquele que aconselha. Isso aqui é muito bom a gente notar, porque muitas pessoas não têm entendido isso. Hoje nós vivemos em uma época que as pessoas querem ser estrelas, celebridades na igreja. Sim. Às vezes se prega bem, ele quer ser superior, se canta bem, ele pensa que ele é a estrela. Não convém que isso seja assim. A Bíblia vai mostrar para nós alguns fatores que deve levar um conselheiro bíblico a entender a sua condição de humildade. Em primeiro lugar, ele precisa entender a sua estrutura. A Bíblia vai mostrar que o ser humano ele é frágil. O ser humano, ele não é auto-independente, ele é dependente de Deus. Isso. Não há motivo para vanglória, Messi, para orgulho. Isso. A Escritura vai mostrar para nós no Salmo 103, 14, o salmista vai dizer o seguinte para Deus: pois o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Então, caro ouvinte, irmão em Cristo Jesus, possa ser que você faz o trabalho de aconselhamento, mas você tem que pensar que você é melhor do que as pessoas que você aconselha, mas não convém que isso seja assim. Humildade total. Lembre sempre da sua estrutura, você é pó, assim como eu sou pó. Nós somos vulneráveis, nós somos frágeis. A nossa vida é passageira. Então, a nossa estrutura deve nos ajudar a refletir acerca da humildade, mestre. E um segundo fator, não somente a estrutura, o fato de nós sermos seres humanos falíveis, frágeis, mas a questão da nossa condição. Justamente. Porque a Escritura vai mostrar, em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo ser humano é pecador, inclusive o cristão. A diferença é que o cristão ele foi regenerado, perdoado, reconciliado com Deus, e ele não está mais nem debaixo do castigo do pecado, nem do poder do pecado. Perfeito. Mas ele ainda tem a sua inclinação, a sua natureza pecaminosa. Então ele tem que lutar constantemente com a graça de Deus para superar o pecado. E quando o cristão entende isso, que ele também é pecador, ele nunca vai se ver acima de ninguém. Ele sabe que a sua condição também é de pecaminosidade. E é curioso que a Escritura vai mostrar para nós que nós temos que andar em humildade. Essa é a postura do cristão. No livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6, nós iremos perceber que Deus orienta, através do profeta Miqueias, que nós devemos andar humildemente diante do nosso Deus. E a humildade, ela vai tratar dessa questão da perspectiva. A perspectiva do cristão em relação a Deus, em relação a si mesmo e em relação ao seu próximo. Então, a humildade, mestre, é uma outra característica necessária na vida daquele que aconselha. Perfeito. E só incrementando o nome de Deus, é interessante que geralmente uma pessoa que não preza pela humildade, no aconselhamento inclusive, ela passa a enxergar a pessoa com desdém, como o senhor fez bem notar, em outras palavras. O conselheiro, ele cheio de si mesmo, pelo fato das pessoas procurarem ele passa a olhar para as pessoas, tem a tendência de passar a olhar para as pessoas com desdém, com desprezo, e o senhor fez bem notar que a humildade deve adjetivar, caracterizar o conselheiro bíblico. Exatamente. E para finalizar esse tópico do perfil do conselheiro, eu quero elencar aqui, reverendo, que ele deve ser sábio. Sim. Além de tudo isso que já foi posto, ele precisa da sabedoria de Deus. Ele não pode querer fazer a sua maneira, do jeito que ele quer, que ele pensa. Ele precisa da sabedoria de Deus. Inclusive, em Colossenses 3,16, que temos explorado esse texto, Paulo disse: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Perceba, em toda a sabedoria.
Então é necessário tatilidade, habilidade para gerenciar o conhecimento bíblico. Porque tem pessoas que conhecem muita Bíblia, mas na hora de aplicar no aconselhamento, ela tem dificuldade. Sim. E nós temos aprendido que o aconselhamento é justamente a aplicação das Escrituras. Perfeito. Então o conselheiro precisa ter sabedoria para implementar com tatilidade o conhecimento, o saber da palavra. Inclusive, somar a questão da sabedoria, ele vai falar no momento certo. O conselheiro que se preza, que é bíblico, ele vai entender que há momento de ouvir e há momento de falar. E ele não sai falando palavras de forma atropelada. Ele pensa, ele calcula, ele pondera. Aliás, em Provérbios 25:11 está escrito que como maçãs de ouro, olha que texto, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra é dita a seu tempo. Então, maçãs de ouro, algo valioso. Tigela ou bandeja de prata, algo valioso. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, é necessário, exige-se do conselheiro, sabedoria da parte do Senhor. Então, nós iremos finalizar essa parte, esse tópico. Na verdade, o pastor vai endossar aqui, e graças a Deus, a palavra de Deus é tão profunda, hein, mestre? É muito rica, é muito rica. Veja bem, em relação a essa esfera da sabedoria, essa característica é vital também, porque às vezes o conselheiro, ele está diante de uma situação em que o consulente precisa de um conselho específico, uma orientação, só que às vezes a sabedoria vai ajudar o conselheiro a entender o seguinte, que no momento ele pode não emitir um conselho direto, ele pode usar reflexão, fazer perguntas para o consulente, para ele mesmo tirar suas próprias conclusões e tomar as decisões devidas. Porque nem sempre o conselheiro bíblico ele vai ter uma palavra específica para tratar, faça isso, faça aquilo, mas de posse da sabedoria, ele pode levantar algumas perguntas, mostrar as implicações. Perfeito. Se você fizer isso, vamos ver as consequências, vamos calcular. Vamos pesar na balança. Isso mesmo. Então isso aí é uma expressão também da sabedoria prática.